vai dar tudo certo aí. Enquanto o chat é ativado aqui, eu vou começar, tá certo? Nessa aulinha de lógica aí para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui minha telinha para vocês. Sensacional. A gente vai ter uma aula hoje de lógica para concurso. E a primeira coisa que eu quero deixar muito claro para todos vocês, tá? Deixar muito claro para todos vocês. Gente, lógica é uma questão de leitura, tá certo? Tu precisa entender muito bem a tua língua, o português. Tu precisa entender muito bem a gramática. Eu sei que o português é, sim, uma língua difícil de tu conseguir fazer uma frase, uma oração, ela de forma coesa, de forma muito coerente, tá? Mas eu tenho que dizer para vocês que, felizmente ou infelizmente, lógica é, sim, uma questão de gramática. Você precisa entender muito bem alguns conectivos para que tu consiga se dar bem nessa matéria, tá certo? Que é a lógica, tá? Pessoal, a lógica, ela é uma área da matemática que ela vai depender de sentenças, tá certo? Sentenças, tá? Vão ser dadas sentenças para você, tá certo? Que a gente vai chamar de proposição. E essas sentenças, a gente vai atribuir a elas o valor de verdadeiro ou falso, tá? Então, eu já vou começar aqui com vocês dizendo o seguinte, deixa eu dar uma olhada aqui a mesinha. Então, a gente vai ter aqui, não tá pegando aqui, só um momentinho. Ok. Então, a gente vai ter aqui, olha, as proposições, tá? A gente vai ter aqui as proposições. Gente, foi mal aí, desculpa aí, mas não tá escrevendo aqui. Só um momentinho. Pronto, galera, voltou aqui, tá? Seguinte, então eu estava comentando com vocês, não é? A gente vai ter, em lógica matemática, tá? O que a gente chama de proposições, tá? O que são proposições, pessoal? Proposições são sentenças, tá? Sentenças abertas. Quando eu falo que são abertas,
é porque você pode classificá-las em verdadeiro, tá? Ou falso. A gente pode classificar essas sentenças abertas em verdadeiro ou falso, tá? Bem, existe também, é porque assim, ó, dentro de matemática existe um princípio, tá? Que a gente chama carinhosamente de princípio do terceiro excluído. O que é isso? Ou uma sentença ela é verdadeira, ou uma sentença ela é falsa, tá? Mas hoje a gente tem também o princípio da incerteza, tá? Mas a gente aqui não vai trabalhar com incerteza. A gente vai trabalhar com verdadeiro, provisoriamente. A gente vai estar trabalhando com verdadeiro ou falso. Mas fiquem atentos que a gente também tem um princípio da incerteza. Mas para a gente poder entender o princípio da incerteza, precisamos entender que essas sentenças que a gente chama de proposições, elas podem ser classificadas em verdadeiro ou falso. Essas sentenças, elas podem ser classificadas em verdadeiro ou falso, tá? Essa é a primeira coisa que a gente vê aí, tá certo? A segunda coisa, pessoal, é que essas proposições, olha só, essas proposições, elas podem ser simples, tá? Elas podem ser simples, ou elas podem ser também compostas, tá? Compostas, tá certo? As proposições simples, pessoal, elas não vêm com nenhum tipo de conectivo, tá? O que seria um conectivo? Seria o que lá na nossa gramática, seria o que lá no nosso português a gente conhece como e, ou, conjunções no geral, preposições. Aqui a gente vai trabalhar especificamente com conjunções, tá? Mas a gente tem as conjunções, a gente tem as preposições, e essas duas classes de palavra é que vão fazer com que uma proposição ela seja composta, tá certo? Então a gente vai ter proposições simples e proposições compostas. As compostas, pessoal, elas vêm com as danadas das conjunções, tá? Danadas das conjunções. E essas conjunções que a gente vai ver é basicamente o i e o ou, tá certo? Que, por incrível que pareça, quando a gente é um pequeno gafanhoto, quando a gente é um jovem padawan, a gente não entende que o português está, sim, ligado à matemática, tá? O modo como você lê facilita na resolução, o modo como você interpreta, não é? Porque para quem escreveu é muito fácil, mas para quem está lendo é um pouco mais difícil. E a prova que a leitura é um hábito difícil por exemplo, há diversos autores, tá, que escrevem um determinado livro e, vez ou outra, você se pega lendo o mesmo parágrafo 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Isso acontece, pessoal. Isso é muito comum, isso é muito normal, tá? Então, para que você não fique assustado com isso, você tem que trabalhar esse hábito lendo dia após dia para que tu consiga ter uma interpretação cada vez melhor e a mensagem do autor chegue com clareza até você, tá certo? Então, as conjunções que vão aparecer para a gente é o i e o ou, tá certo? Vocês vão perceber, tá, que as proposições simples, elas são muito diretas. Elas são muito fáceis de você entender. Elas são muito rápidas de você entender. A mensagem dela é muito clara. Por exemplo, assim, se eu digo para vocês, o meu celular é preto. Ok, meu celular tem a cor preta. Beleza, fica muito claro para vocês. Agora, no momento em que eu falo, meu celular, ele é preto ou minha bancada é branca. Putz, você vai perceber que a frase ela foi um pouco mais extensa e ela tem esse conectivo que a gente chama de ou, que seria a nossa maravilhosa conjunção, tá? Que é o ou, tá certo? Então, uma proposição, perdão, simples, ela é muito direta,
tá? Você vai perceber que ela é bem direta, tá? Enquanto as proposições compostas, elas sempre vão ter conectivos. E aí tu pergunta, professor, realmente isso é necessário saber? Sim, pois na prova da PF, eu acho que de 2018 que houve, eu fui da PRF de 2018, ele deu uma sentença, ele deu uma proposição e ele simplesmente perguntou se essa proposição é simples ou não, tá? Então, você saber classificar as proposições também é extremamente importante para essa prova. Então, repetindo mais uma vez, uma proposição simples é o quê? É uma proposição que ela vai vir, uma sentença que ela vai vir muito direta. Ela não vai ter nenhum tipo de conectivo para você, tá certo? Ela não vai ter nenhum tipo de conectivo, tá? E os conectivos são quem? São as conjunções, as preposições, tá? E quando vier essas conjunções e essas preposições, a gente vai ter uma proposição composta, tá bom? Beleza, galera? Eu espero que todo mundo esteja entendendo. Infelizmente, aí o chat ainda não está ativado, tá? Beleza. Ok, ok. Mainara disse que vocês, qualquer coisa, podem levantar a mão aí em qualquer tipo de situação, tá? Então, se vocês tiverem aí alguma dúvida, vocês podem levantar a mão, ativar o áudio e aí a gente conversa direitinho. Tudo ok aí, pessoal? Tudo ok aí? Quero pelo menos saber se está todo mundo se comunicando aí comigo direitinho, se a mensagem está chegando perfeitamente. Tudo beleza? Tudo bacana? Tá chegando sim, tá bom o áudio. Muito obrigado, Sebastião. Muito obrigado, cara. Seguinte, pessoal. Então, perfeito até aqui. A gente vai ter as sentenças abertas, classificadas em verdadeiro ou falso. As proposições, essas sentenças, né? Elas podem ser simples ou compostas. Pessoal, um detalhe muito importante, tá? É que quando não for uma proposição, ela pode ser simplesmente uma frase ou uma sentença que a gente pode chamar interrogativa, uma pergunta. Entendem? Então, você não precisa se preocupar, tá? Com muita coisa aí, tá certo? Você vai perceber que a proposição, a gente pode classificar verdadeiro ou falso, e outros tipos de sentença, como, por exemplo, uma sentença interrogativa, é uma pergunta, tá? Você só precisa entender o que é a proposição nesse caso, tá certo? Então, pessoal, entendam que a partir desse conceito de proposição, a gente já consegue entender a importância de uma negação, tá? De uma negação. Então, entendam que uma proposição P, tá? Vamos supor que ela é dita verdadeira. Professor, o que seria uma proposição? Uma proposição seria, por exemplo, você será aprovado no concurso, você será aprovada no concurso. Olha aí que bacana. Isso é a nossa proposição P, tá? Se a nossa proposição P ela é verdadeira, tá? A gente vai chamar esse tiozinho aqui com esse P de negação da proposição P, tá certo? Então, esse sinal aqui, esse sinal muito bacana aqui, esse sinal de tio, a gente indica que seria uma negação, tá bom? Então, esse sinal de tio, ele vai ser uma negação. Então, a negação de P, ela é falsa. Então, preste atenção. A partir de agora, a gente começa a atribuir um valor lógico para as coisas, tá? Se eu digo para você, você irá ser aprovado, e digo assim, isso é verdade? Se eu tô te dizendo que isso é verdade, então significa que a negação disso é falso. Ou seja, o que seria a negação de você irá passar no concurso? Seria você não irá passar no concurso. Então, eu vou dar o exemplo aqui, ó. Você será aprovado. Você será aprovado ou aprovada, tá certo? Isso é a nossa proposição P,
tá? Então, o que seria a negação de P? A negação de P seria você não será aprovado. Isso seria a negação de P, tá certo? Então, entendam que se a primeira proposição é verdadeira, a negação disso vai ser falsa. Muito tranquilo. Se a proposição P é verdadeira, a negação disso é falsa. Então, aqui é exatamente o que está aqui, ó, que eu coloquei para vocês, ó. Se uma proposição P é verdadeira, a negação dela, ela vai ser falsa, tá certo? E se a determinada proposição que tu tá estudando, ela é falsa, isso significa que a negação dela é verdadeira. Para a galera que vai trabalhar em concurso, gente, isso é fora do normal, tá? Vocês precisam entender isso daí. E a prova disso é que em um dos concursos, ainda da banca CESP, do TRF, tá? Em 2017, ele coloca a seguinte frase, né? A maior prova de honestidade que realmente posso dar nesse momento é dizer que continuarei sendo o cidadão desonesto que eu sempre fui. Então, eu quero que vocês entendam que se isso daqui for uma proposição, e principalmente se ela for verdadeira, o que é que vai acontecer? Esse cara, ele sempre será desonesto, porque ele está afirmando que a maior prova de honestidade que ele realmente pode dar nesse momento é dizer que ele realmente continuará sendo um cidadão desonesto que sempre foi. Então, se isso for verdade, tá? Então, ele vai continuar, ele é um cidadão desonesto. Olha as conclusões que a gente tira. Agora, por exemplo, se isso daqui for falso, tá? Se isso daí for falso, se isso daí for uma mentira, tá? É verdade eu dizer o quê? Que esse cidadão, ele sempre será honesto, tá bom? Então, para vocês entenderem aí que dependendo da tua leitura, tu pode errar nessa interpretação. Então, eu vou repetir o que eu falei para tu entender a importância da negação. Se essa proposição aqui, se ela for verdadeira, lendo, esse cara, ele é um desonesto. Porque apesar dele falar da honestidade, ele está colocando que ele é e sempre será um cidadão desonesto. Se essa sentença, se essa proposição ela for falsa, isso significa que o cara é honesto, beleza? Tudo bem aí, galera? Tudo certinho? Tudo numa boa? Espero que vocês estejam entendendo aí. Tranquilo. Tranquilo, né, Sebastião vai ser o meu meio de contato aí com a galera, viu, Sebastião? Fica atento, que quando eu chamar aí, tu já fica ativo já. Olha só, pessoal, é o seguinte, então, a gente vai ter aí o que seria a proposição e a negação, tá? Então, nesse slide aí, resumindo, o que é que a gente estudou? A gente entendeu o que é uma proposição, são sentenças abertas classificadas em verdadeiro ou falso. A gente pode ter proposições simples e compostas, tá? As simples, elas são muito diretas. As compostas, elas são mais fáceis de você visualizar, porque elas vão ter as conjunções e, ou, a conjunção ou, tá certo? Ou preposições também, e, de, tá? Dado. Então, vamos dar uma estudadinha em gramática para ficar um pouco mais claro para a gente, tá certo? Bem, eu dei um exemplo aí de uma proposição e uma negação, tá? A proposição seria você vai ser aprovado ou você vai ser aprovada, e a negação disso seria você não será aprovado, você não será aprovada. E o que eu quero passar para vocês é, agora falando de valor lógico, né? Se uma proposição P ela é verdadeira, então a negação dela é falsa. Sempre vai ser o contrário, tá? Quando a gente falar de negação. Então, se uma proposição P é verdadeira, a negação é falsa. Se uma proposição é falsa, a negação dela vai ser estritamente verdadeira, tá bom? Então, um exemplo aí para vocês da prova, né?
Aí, ó, as proposições P, Q e R a seguir referem-se ao ilícito penal envolvendo João Carlos, Paulo e Maria. Então, a primeira proposição que ele coloca aí, a primeira proposição, que seria João e Carlos não são culpados. É a primeira proposição que ele coloca, beleza. A gente já percebe que essa proposição aqui, olha, só por ele ter esse I, já é classificado como uma proposição composta, tá bom? Então, a segunda proposição que ele coloca aí seria a proposição que, não é que ele coloca assim, Paulo não é mentiroso. E aí, isso é uma proposição o quê? É uma proposição simples, tá? Você percebe que não tem nenhum tipo de conectivo, nem o i e nem o ou. E o fato de não ter conectivo já torna a proposição simples, tá bom? Bem, nessa última aqui ele coloca Maria é inocente. Então, aqui a gente vai perceber que essas duas proposições aqui, elas são simples, ela é bem direta, não tem nenhum tipo de conectivo, tá? Considerando que, olha só, o que eu acabei de falar, ó, isso daqui representa o quê? A negação da proposição X. Julgue o item a seguir. Então, ele pergunta se as proposições P, Q e R são proposições simples. A Q e a R são, mas a P não é, tá certo? Então, como a P não é uma proposição simples, essa afirmativa, né, esse item aí, ele está errado. E aí é mais uma questãozinha aí que a gente já tem de graça, ó, delicinha na hora da prova, tá bom? Então, sim, é importante tu entender o que é uma proposição simples e uma proposição composta, beleza? Eu conversando com um dos meus grandes amigos, né, e a gente tem que tomar cuidado com isso, é porque percebam que ele coloca 3 situações diferentes, mas ele não quer que você julgue essas 3 situações ao mesmo tempo, tá? O que é que eu estou querendo dizer? Ele não quer, em momento algum, que tu venha a dizer quem está certo na situação, tá? Ele quer saber sobre a proposição. O que eu estou querendo dizer é, toma cuidado com a pergunta que é feita, tá? Que algumas vezes, nem dessas proposições tu vai precisar saber. Sim, nem dessas proposições tu vai precisar saber. Tu não vai precisar saber das 3 ao mesmo tempo. Às vezes ele vai perguntar só de uma, às vezes só de 2, às vezes as 3 ao mesmo tempo. Mas, assim, toma cuidado com a pergunta que vai ser feita, porque dependendo da pergunta que vai ser feita, tu pode ganhar uma questão de graça, tá certo? Então, essa afirmativa aí, ela é errada, porque não é as 3 proposições que são simples. Essa proposição aqui, P, né? Ela tem o conectivo, vou colocar aqui, ela tem um conectivo I, não é? E, portanto, é composta. Ok? Sebastião, meu amigo, tá chegando aí a mensagem? A galera aí. Tá dando para ver o texto, tranquilo. Tá dando para ver o texto tranquilo. Muito obrigado, Sebastião. Muito obrigado pelo contato aí, viu? Então, pessoal, é isso, tá? É isso. Bem tranquila, questão simples da prova PF 2018, tá? Olha só, próxima proposição, tá certo? Olha só. As proposições P, Q e R a seguir referem-se a um ilícito penal envolvendo João Carlos, Paulo e Maria. Perfeito, João Carlos, Paulo e Maria, tá bacana, tá show. Considerando que, aí ele coloca mais uma vez, ó, representa a negação da proposição X, julgue o item a seguir. Então ele coloca assim, ó, a proposição, se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada, tá? Ela pode ser representada simbolicamente por isso, tá? Então, eu vou detalhar essa questão aqui de 2 maneiras, tá? A primeira observação que eu quero colocar para vocês é o seguinte: vamos trabalhar essas negações, porque são elas que vão deixar a gente bitolado e doido na hora da prova, tá? Então, deixa eu colocar o seguinte, ó. Se Paulo é mentiroso,
Vamos lá. Então, a proposição que, preste atenção, a proposição que diz Paulo não é mentiroso. Paulo não é mentiroso. Então, o que seria a negação de quê? A negação seria Paulo é mentiroso. Muito bacana. Muito show de bola. Certo. Perfeito. A segunda coisa que ele coloca ali seria o R, né? Maria é inocente. Tá? E a negação seria Maria não é inocente. Perfeito? Agora, o que é que acontece, pessoal? Isso daqui foi só para a gente poder trabalhar a ideia da negação, só para a gente entender como é que escreve. Mas deixa eu dizer para vocês, surpresinha, a questão não precisa disso. Olha que bacana. A questão não vai precisar disso, pessoal. Sério, professor? Sério, a questão não vai precisar disso. E sabe por quê? Eu vou dizer aqui para vocês o porquê. Porque para a gente poder entender bem essa proposição, então a gente coloca isso daqui, ó, grifado, ó. Se, então. Se, então. Pessoal, se, então, é uma ideia de causa, consequência, tá? Se Paulo é mentiroso, causa. Maria é culpada, consequência. Tá certo? Então, como isso daí é uma causa-consequência, presta atenção no símbolo que ele está colocando aqui, tá? Você vai perceber que esse símbolo aqui é uma setinha indo e voltando. Pessoal, essa setinha indo e voltando, ela indica uma coisa que a gente chama de recíproca. O que é recíproca, não é? Recíproca, eu vou dar um exemplo bem simples. Se você estudou, então você é aprovado. O que seria a recíproca disso? Se você foi aprovado, você estudou. Recíproca. Recíproca é uma ideia mútua, é uma ida e volta. Pessoal, causa e consequência, aí é só um caminho de ida. É um se, então. Se, então. Quando você tiver uma setinha só de ida, a gente vai ter se, então. Tá? Se, então. Quando você tiver uma setinha indo e voltando, a gente chama isso maravilhosamente de recíproca, tá? Recíproca. Pessoal, recíproca nada mais é do que uma relação de equivalência. Ó, tu não precisa ser nenhum gênio da matemática para tu entender o seguinte. Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês uma coisa que se chama o triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo. No triângulo retângulo, tem um teorema muito famoso de um cara chamado Pitágoras, tá? Pitágoras, ele dizia o seguinte, ó, que um triângulo retângulo, ele tem um maior lado, tá certo? Um triângulo retângulo, ele tem um maior lado. E esse maior lado a gente chama de hipotenusa. Daí ele diz o seguinte, ó, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá, beleza, professor. Tá, o que é que você quer dizer com isso? Olha para a setinha que eu coloquei e, por hora, ela é só de ida. Então, significa que se o triângulo é retângulo, eu posso aplicar essa fórmula. Se o triângulo é retângulo, eu posso aplicar essa fórmula, tá? Agora, o teorema de Pitágoras, pessoal, ele é recíproco, tá? O que é que significa dizer que ele é recíproco? Que se o triângulo é retângulo, tu aplica a fórmula. E também que se tu aplicou a fórmula, eu tenho a certeza de que ele é retângulo. Olha que bacana. Se tu aplicou a fórmula, ele é retângulo. Se ele é retângulo, tu pode aplicar a fórmula. Isso é uma
recíproca. Olha que bacana. Agora, quando tu pensa em uma ideia só de ida, é um se então, sendo que se tu fizer a volta, não necessariamente é verdade. Beleza? Pegou a visão? É isso, tá? Você, pequeno gafanhoto, jovem padawan, explodindo mentes nesse momento. É isso. Isso é uma recíproca. A recíproca é uma relação de equivalência, tá? Você ainda pode colocar mais aí nas suas anotações. É uma relação de igualdade, sim, é uma relação de igualdade, tá? Equivalente, é uma relação de igualdade, tá certo? Então, como aí é um se então, a gente não pode representar por essa setinha dupla aqui. Se é um se então, a gente teria que fazer isso daqui, ó, colocar uma setinha desse jeito. E, portanto, ela não pode ser representada simbolicamente por isso. Portanto, essa questão aqui, a resposta é erradíssimo. Galera, tudo numa boa, tudo safe aí para vocês. Meus pequenos gafanhotos, jovem padawans, está tudo certinho aí? Espero que esteja tudo certo aí, tá? Bem, seguinte. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver se tem algum tipo de dúvida, ou se realmente está tudo certinho. Espero que esteja tudo certinho aí, tá? Ó, vamos lá, vamos dar continuidade então. É isso, pessoal. É isso, tá? Muita coisa a gente pega numa questão assim, tá? Identificar uma verdade em meio a um discurso não é uma coisa simples. Sabe por quê? Porque quando a gente se comunica, a gente lança muitas proposições ao mesmo tempo. Cabe a você conseguir separar isso, atribuir valores lógicos mentalmente, tá? E conseguir saber se a consequência disso ela vai ser verdadeira ou falsa. E isso não é nem de longe uma situação fácil, sabe por quê? Porque a gente naturalmente já fala muito rápido, tá? Então, normalmente, quando a gente tem discussões, a gente tá à flor da pele, a gente tá com emoções à flor da pele e a gente não consegue distinguir uma coisa da outra. E por isso se torna tão difícil a gente conseguir aplicar lógica no nosso dia a dia, tá? Mas é uma matemática inteiramente aplicada, tá? Olha só. Em um tipo de lógica trivalente, o que seria trivalente? A nossa lógica, pessoal, ela é bivalente. Bivalente significa verdadeiro ou falso. Aqui a trivalente seria verdadeiro, falso ou a incerteza. Eu comentei com vocês bem rapidinho e disse que vocês não iam precisar, mas eu botei essa questão só para vocês entenderem como funciona, tá? Então, na lógica da gente, a gente tem o verdadeiro, falso, e na lógica trivalente, a gente tem o verdade, falso ou a incerteza. Então, ele coloca aí, ó, no conjunto das proposições, somente analisada aquela proposição P, cujo valor lógico representado por V de P, assume exatamente entre as seguintes opções: verdadeira, verdade, né? Falsidade e incerteza. Então, ele pergunta aí, ó, julgue o item abaixo. Aí ele coloca a lógica trivalente apresentada não obedece ao princípio do terceiro excluído. É verdade, pessoal. Isso daí é corretíssimo de se falar, tá? Correto, tá? E por quê, não é? Porque a lógica trivalente, ou vou botar aqui, o princípio do terceiro excluído, deixa eu grifar aqui que fica melhor, o princípio do terceiro excluído, o que seria o princípio do terceiro excluído? Seria atribuir apenas verdadeiro ou falso, e você não tem outra opção, verdadeiro, né, ou falso. E daí tu não tem outra opção, tá? Verdadeiro ou falso, e não tem outra opção. Então é isso que é o princípio do terceiro excluído. Ou é verdade ou é falso, não existe princípio da incerteza.
Professor, e quando é que vai aparecer a incerteza? É quando você não tiver uma proposição, você tiver uma interrogação. O que seria uma interrogação? Seria uma pergunta qualquer. Você será aprovado? É incerto, né? Agora, se eu digo para você, você será aprovado, isso daí pode ser verdade ou falso, tá certo? É engraçado, por quê? Porque quando a gente fala, a nossa entonação consegue determinar se é uma incerteza, se é verdadeiro ou falso, tá? A gente consegue distinguir perfeitamente, tá certo? Um exemplo disso é se eu falar a seguinte frase. E eu vou pedir para que vocês analisem a seguinte situação. Isso foi uma coisa que eu vi um dia desses e achei incrível. Eu coloquei aí uma sentença e presta atenção que eu vou fazer a entonação nessa palavra. Eu não matei aquele cara. Eu não matei aquele cara. Agora eu vou fazer a entonação aqui. Eu não matei aquele cara. Aquele cara. Então, dependendo da tua entonação, tu consegue mudar totalmente o sentido da frase, certo? E quando eu falo isso, aí é o que eu coloco aqui, né? Se eu colocasse uma frase interrogativa, você ia perceber o meu tom de incerteza. Eu não matei aquele cara? Olha, tá vendo? Existe uma incerteza no que eu tô falando. Agora, quando eu coloco, eu não matei aquele cara, você tem ou uma verdade ou um falso. Não existe incerteza nisso que eu tô dizendo. Ficou claro aí para vocês, pessoal? Tá tudo bem? Pessoal, muito importante eu saber se vocês estão entendendo. Sebastião, meu amigo. Tá Você... tranquilo, professor. Tá dando para ouvir. Professor, mas no caso das sentenças interrogativas aí, elas não podem nem ser consideradas, né? Proposições, é isso? Exatamente, perfeito, meu amigo Sebastião. Como eu disse para vocês, a gente tem. Eu vou até colocar aqui uns conjuntos para facilitar, né? Porque assim, ó, você tem o que a gente chama da sentença, né? Vou colocar só a letrinha S, e aqui dentro das sentenças você tem as proposições que podem ser verdadeiras ou falsas. E fora dessas proposições é que a gente tem as interrogativas, né? Então, nem toda sentença é uma proposição, mas toda proposição é uma sentença. Ficou claro aí, Sebastião? Tranquilo, tranquilo. Muito obrigado aí pela sua participação, viu, Sebastião? Quem quiser participar aí, pessoal, só ligar o áudio e mandar brasa, tá certo? Eu adoro quando eu estou aqui participando junto, quando vocês participam junto comigo. Já vejo aqui umas pessoas conhecidas, né? Um abraço forte aí para o meu grande amigo Ayrton Lira, que está aí assistindo, e também minha familiar, minha prima aí, grande Suiane, tá por aí, tá bom? Vamos lá. Então, vou dar continuidade aqui à nossa aula. A gente vai ter aqui ó, uma questão da FGV, tá? Não é de certo ou errado, mas eu achei extremamente importante colocar isso daqui. Lembrando aquilo que eu falei na sala de aula, o mais importante é tu resolver o máximo de questões possíveis, tá certo? Eu, como professor, eu sou adepto à filosofia de que você deve responder todos os tipos de questões e na tua reta final de preparação, tu começa a responder as questões específicas daquele concurso, tá certo? E tudo isso porque conhecimento nunca é demais, tá bom? Vamos lá. Considere a sentença. Se cometi um crime, então serei condenado. E aí ele pergunta o seguinte, ó, uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é. Então vamos pensar o seguinte. Se cometi um crime, então serei condenado, tá? Percebam que isso é um caminho de ida e só de ida, tá certo? Então entendam, ó,
Proposição P. Cometi um crime. Proposição Q. Serei condenado. O que ele coloca na questão, seria P implica que, ou seja, se eu cometi um crime, então eu serei condenado. Tá bom? Então, não faz sentido, por exemplo, eu pensar que a volta também é verdade, tá? E tudo isso por quê? Porque essa proposição que é colocada, essa sentença que te é colocada, ela é um caminho só de ida. Então, por ser um caminho só de ida, preste atenção, por ser um caminho só de ida, então não necessariamente a volta ela é verdade, tá? E aqui, principalmente, ó, que ele coloca um ponto final na situação e acabou-se. Então, não necessariamente a volta é verdade. Então, qual seria a volta? Se eu fui condenado, então eu cometi um crime. Então, isso daqui é falso, essa parte aqui é falsa. E tudo isso por quê? Porque isso daí é um se então, é um caminho só de ida, e não necessariamente você tem a recíproca. Essa é a primeira afirmativa que eu coloco, tá certo? Segunda afirmativa que eu vou anular seria a letra D. Cometi um crime e serei condenado. Será que... Não. Vou anular D, não. Vou anular D, não. Vocês vão entender já o porquê. Mas pensa na letra D. Olha só. Cometi um crime ou serei condenado. Pessoal, esse ou aqui, ele vai te dar a ideia de alternância, alternar. Ou seja, ele vai te dar a ideia de diversas opções, tá? Ele vai te dar a ideia de diversas opções. Então, entenda que na letra A você tem uma proposição só. Uma proposição só. Se eu fosse escrever isso daqui, que está na letra A, eu escreveria assim, ó, P ou Q. O que é diferente de eu escrever exatamente o que está aqui. Porque, pessoal, isso que está escrito aqui, ó, é causa-consequência. Pegou a visão? Ó, isso daqui não é causa-consequência. Isso significa que dos dois, pelo menos um pode acontecer. Certinho? Pelo menos um pode acontecer. É isso que está escrito aí, tá? Então, essa coisa aqui não é equivalente à proposição que foi dada. Não é equivalente à proposição que foi dada, tá? Então, essa afirmação aqui, ó, ela também vai ser falsa e eu já elimino ela também. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo, né? Beleza. Pessoal, uma coisa que eu quero que vocês entendam, tá? Que vocês entendam. E aí vem uma ideia bem tranquila para vocês. Eu acabei de falar para vocês. A preposição é uma coisa só. Você atribui verdadeiro ou falso. Uma sentença, ela tem causa e consequência. No caso, você pode perceber que a letra E, eu já posso anular também, porque isso daqui é uma proposição. Ó o conectivo aqui, ó. Ó o conectivo. Olha o conectivo. Certo? Olha o conectivo. Então, tu vai perceber que isso daí é uma proposição. Certo?
Seus lindos, diga para mim, tá tudo bem até aqui? Até aqui. Ainda vou terminar de explicar aqui. Tranquilo, meu jovem. Sim, professor. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Ayrton. É nóis. Seguinte. Agora vamos para as outras duas. As outras duas é muito bacana. Tá? Pessoal, olha o que eu vou escrever nesse exato momento. Vai ser simplesmente fatal para a tua aprovação. Se você tem uma proposição que implica em outra proposição. Tá certo? Vamos supor que essa tua proposição seja você estudou. Você estudou. E eu vou colocar uma proposição que seria foi aprovado. Se você estudou, foi aprovado. Pessoal, se eu negar o P, se eu negar o P, e o Q, essa setinha aqui, ela inverte de posição. Então, eu vou falar exatamente como está escrito aqui. Primeiro, se você estudou, foi aprovado. Se você... Agora a segunda. Se você não estudou... Perdão, se você não foi aprovado, significa que você não estudou. Gente, a negação é como se você multiplicasse um número por -1. Eu tenho certeza, tem gente aí se tremendo. Ah, lá vem número de novo. Galera, não, sério. Se você tem assim, ó, menos x é igual a -2, daí tu resolve multiplicar por -1 dos dois lados. Menos com menos, aqui, ó, sempre inverte o sinal, ó. Mais. -1 vezes -2 dá 2. Acontece que esse -1 inverteu o sinal do -2 e do x. A mesma coisa acontece com uma negação. Quando tu faz a negação de uma sentença, ela vai inverter o sentido da sentença. Então, aí nessa primeira sentença que eu coloquei aí para vocês, eu coloquei você estudou, então foi aprovado. A sentença de baixo, eu estou falando assim, se você não foi aprovado, é porque você não estudou. Beleza? Então, quando tu nega, tu inverte essa parada. Tá? Beleza? Então, olha, o que seria a negação disso? Ó? Se cometi um crime, então serei condenado. Olha só. O que seria a negação? Se cometi um crime, então serei condenado. Seria, poxa, se eu não serei condenado, então eu não cometi um crime. Faz sentido? Ó, eu estou falando agora da questão. Vou repetir. Aqui a questão me diz, se eu cometi um crime, então eu fui condenado, eu serei condenado. Qual é a negação disso? Aí tu lê de trás para frente, lancei a braba aí. Tu lê de trás para frente negando tudo. Certo? Então tu vai ler assim, ó. Se eu não fui condenado, então eu não cometi um crime. E aí tu vai perceber que essa letra B aqui, ela também é falsa. Porque na letra B tem dizendo assim, ó, se eu não cometi um crime, então não serei condenado. Não é assim. A negação da proposição que me foi dada é
Se eu não fui condenado, então eu não cometi um crime. Gente, negar você faz de trás para frente em uma sentença. Beleza? Tu pega as duas proposições e faz não e não. Mas aí tu inverte o sentido da tua leitura. Beleza? Então funciona exatamente desse jeito. Repetindo mais uma vez para você garantir a sua vaga nesse momento. Ó, se eu cometi um crime, então serei condenado. Essa é a causa-consequência. O que seria o contrário? O que seria a negação dessa sentença? Seria, se eu não fui condenado, se eu não serei condenado, então eu não cometi um crime. Então, o que é que vai acontecer? Essa daqui, ela é falsa e faz com que essa alternativa seja verdadeira, tá certo? Beleza? Ah, professor, mas essa daí tem um conectivo I. Essa daqui tem um conectivo I. E o senhor eliminou essa letra E. E agora, qual é a explicação que tu vai dar para isso? Vejamos no próximo slide. Mas eu queria saber se nesse slide aí todo mundo pegou a visão, safe, tudo numa boa. Diz aí para mim, bota no chat aí. Bota no chat. Nem tem chat, Adilson. Diz aí, galera. Tá tudo numa boa, então. Tranquilo, professor. Valeuzinho, Suiane. É isso, galera. Alegria, meu povo. Domingo, professor, domingo assistindo aula de matemática. Pelo amor de Deus, rapaz. Todo mundo merece ser feliz. Já dizia Mumuzinho, né? Eu mereço ser feliz, né? Bate no peito e grita bem alto. E aí, galera, a gente viu as proposições. Olha o tanto de. Gente, na moral, olha o tanto de coisa que a gente já estudou. Viu o que é proposição, falou sobre a negação, falou sobre proposições compostas, a gente estudou a negação, estudou uma sentença. A sentença, a gente viu que ela pode ter causa-consequência ou que ela pode ser recíproca. A gente tem aí a observação do nosso amigo Sebastião, que estava aí, fez a pergunta sobre a interrogativa, né? E a gente tem a explicação do que seria uma lógica trivalente, né? Que você vai ter verdade, falso e incerteza. E o concurso da PF, a gente não vai ter tipo de incerteza, ele só quer que você saiba qual é o tipo de lógica que tu está trabalhando, tá? Que seria verdade ou falso, tá certo? A gente acabou de responder uma questão, né, bem tranquila, tá certo? E por eliminação a gente conseguiu achar a resposta, e a justificativa da resposta vai estar aqui, porque a partir de agora a gente vai para as proposições compostas. As proposições compostas, elas vão ter conectivos, tá certo? E o primeiro conectivo que a gente vai ver é o I, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Esse P, imagina que tu tem uma preposição P. E aqui tu tem uma proposição. Aqui tu tem uma proposição P e uma proposição Q. Você estudou. Olha que bacana. Você estudou. E aqui você foi aprovado. Você foi aprovado. Olha que bacana. Você estudou, você foi aprovado. Então, no momento que eu escrever assim, ó, P, e colocar esse símbolo aqui, que seria um circunflexo para baixo, né? Que, olha aqui que beleza, olha que bacana. P e Q. Então, é como se tu estivesse escrevendo assim, ó, você estudou e foi aprovado. Quero que vocês percebam que numa situação dessa, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Uma coisa e outra, tá? O valor lógico disso daí a gente vai estudar já já com essa tabelinha que a gente vai ter aí. Mas, quando tu tem... olha só que bacana. Quando tu tem o I,
as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Certinho? Isso é que é o bacana de tu entender. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, tá? Então, pensa comigo. Se as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, vou colocar aqui, ó, as duas proposições ocorrem simultaneamente. Desculpa aí a letrinha, tá? Desculpa aí a letrinha. As duas proposições ocorrem simultaneamente. Então, pensei comigo, na moral, pensei comigo. Se as duas proposições ocorrem simultaneamente, vamos dizer que as duas são verdades. As duas são verdades. Ok, as duas são verdades. Aqui tá verdade uma, verdade outra. Se as duas são verdades, e as duas têm que acontecer ao mesmo tempo, se as duas acontecendo é verdade, então tudo no geral é verdade. Tudo no geral é verdade. Se você estudou, é verdade. E você foi aprovado, é verdade. Então você estudou e foi aprovado, é uma proposição verdadeira. Tranquilo? Agora, olha só. Se você estudou, você não foi aprovado. Então, quando eu coloco você estudou, é verdade. Você foi aprovado, é falso. Então, você estudou e foi aprovado, é falso. É falso. Vou repetir. Se você estudou, é verdade. Você foi aprovado, falso. Então, você estudou e foi aprovado, é falso. E tudo isso por quê? Sempre lembre, quando você tem o i, as duas coisas têm que ocorrer ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui também, ó, é a mesma coisa. Ó. Se... Só um momentinho, foi mal. Se você não estudou, é falso isso. Mas aí você foi aprovado. Quando eu juntar os dois, você estudou e foi aprovado, ou seja, uma afirmação falsa junto com uma verdadeira, tudo vai ser falso. Não, é mentira. Tá bom? E aqui, se as duas afirmações são falsas, deixa eu colocar uma coisinha bacana aqui. Se as duas afirmações forem falsas, falsa e falsa, então aqui também vai ser falso, tá? Se você tem que é falso que você estudou e é falso que você foi aprovado, então você estudou e foi aprovado, é totalmente falso, tá bom? Então isso é o que a gente chama, pessoal, de valor lógico, é quando você atribui verdadeiro ou falso à situação. Então o que é que a gente percebe, tá? O que é que a gente percebe? Que P e Q é verdade. Olha aqui, ó, se e somente se. Gente, esse se e somente se é uma recíproca, tá? Se e somente se P é verdade, simultaneamente aqui. Tranquilão? Então, só vai ser verdade quando os dois ao mesmo tempo forem verdade, tá? Bem bacana aí para vocês entenderem direitinho como é que funciona essa situação, tá bom? Tudo uma boa, pessoal? Tudo safe aí? Meus pequenos gafanhotos, jovens padawans. Tá tudo bem? Tranquilo, professor, tranquilo. É nóis, tamo junto, Luiz. É isso, gosto de ouvir a voz de vocês aí para saber que vocês estão alerta nesse domingo maravilhoso. Já já vocês vão poder curtir a praia. Ó, confia, tá? Vale a pena todo esse período de estudo que vocês estão tendo. Vale a pena. Confia, tá? Lá na frente vocês vão olhar para trás e ter muito orgulho desse tempo que vocês
entre aspas, não é que vocês perderam, tá? Mas que vocês abdicaram para estar aqui em busca do sonho de vocês, certo? Então, peguei uma questãozinha aqui muito bacana, tá? Peguei uma questãozinha que é da Banca CESP, sendo que esse é de um concurso do Banco do Brasil, tá certo? E a questão diz o seguinte: na lógica de primeira ordem, pessoal, essa questão da lógica de primeira ordem é justamente a lógica bivalente, tá? Então, professor, tem um termo novo aí. Gente, lê até o final. Lê até o final, que às vezes isso nem é importante para a questão. Ou, até mesmo, em algumas questões, ele explica o que é isso. Então, leia até o final, tá? Na lógica de primeira ordem, uma proposição é funcional quando é expressa por um predicado que contém um número finito de variáveis e é interpretada como verdadeira ou falsa. Gente, tudo isso que eu falei aí para vocês, ele está explicando só o que é uma proposição, tá? Está explicando o que é uma proposição, que você pode colocar verdadeiro ou falso. E, gente, quando você fala de uma proposição, quando você fala de uma sentença, a gente vai ter orações, várias orações, tá certo? Aí eu reitero a importância do estudo de gramática. Tu entender que a sentença, tu entender que a proposição ela é composta por diversas orações em que tu vai formar, vai conseguir atribuir um valor lógico ao final de cada oração, tá certo? Então, verdadeiro ou falsa, quando são atribuídos valores às variáveis e um significado ao predicado. Por exemplo, então, tu leu, ficou desesperado, porque ele já falou de número finito, ele já falou de variável, aí o desespero bate, mas quando tu continua a leitura, por exemplo, ele vai dar um exemplo, cara. Fica safe. Respira, tá? Por exemplo, a proposição. Para qualquer x, tem-se que x menos 2 é maior que zero. Certo? Para qualquer x, tem-se que x menos 2 é maior que zero, certo? Ele possui uma interpretação de verdadeiro, quando x é um número real maior do que 2, e possui uma interpretação de falso, quando x pertence, por exemplo, ao conjunto. Aí ele coloca aqui o conjunto. O que é que ele disse até aqui? Ele disse que se o número é maior do que 2, pensa aí no número maior que 2. Aí tu não vai pensar no número difícil, né? Sei lá, tu bota 3. Quando tu faz 3 menos 2, aí tu vai perceber que, de fato, 3 menos 2 é maior que 0. Lembrando que maior ou menor, essa boquinha aqui, ela sempre vai estar aberta para o lado maior, tá? Ela sempre vai estar aberta para o lado maior. Então, 3 menos 2 é maior que 0, de fato, 3 menos 2 é 1, e 1 é maior que 0. Quando isso acontecer, vai ser verdadeiro. Agora, ele fala que quando esse x for qualquer um desses elementos, no caso, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0, ele vai ser falso. E, de fato, se tu colocar aqui 0 menos 2, vai dar menos 2. E menos 2 não é maior que 0, e, portanto, isso daqui vai ser falso, tá bom? Beleza, ele explicou aí o que ele queria explicar, que a gente já sabe, muito bacana. A gente já sabe essa parte aí, o que é verdadeiro, o que é falso, essa ideia das proposições e tal. Então, a gente vai para a questão. Com base nessas informações, julgue os próximos itens. Então, aqui tem 2 itens, tá? Que eu vou colocar para vocês. E a gente vai julgar junto. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. Aí, primeiro, ele coloca isso daqui. Então, 5 sobre... Professor, veio fração, já deu ruim. Calma, jovem padawan. Calma, tá? Eu já falei para vocês. Você faz o quê? Respira. Lembra que tu abdicou do teu domingo para poder estudar isso daí. Tenha orgulho da parada que tu tá fazendo, dos planos que tu tá fazendo para tua vida. Lembra disso. Respira e vai que é tua. Vai que é... Confia. Confia. Olha só, ele coloca a proposição para qualquer x, pense que x ao quadrado é maior que x. Ele está colocando o seguinte, ó, qualquer x, x ao quadrado vai ser maior do que x. Então, será que isso é verdade ou falso? Vou botar aqui no próximo slide que a gente tem mais espaço, né? Então, ele pergunta se x ao quadrado é sempre maior do que x. Pessoal, olha só.
eu vou escolher aqui alguns elementos para tu perceber, tá? Vou começar com os elementos fáceis. Por exemplo, eu vou colocar o 5. Vou colocar o 5, tá? Daí tu vai perceber que quando eu fizer 5 ao quadrado, é só substituir. É maior que 5? Pensa aí comigo. 5 ao quadrado seria 5 vezes 5. Vou botar aqui para vocês, ó. 5 ao quadrado seria 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, tá? Então, 25 é maior do que 5? De fato, é verdade. É verdade essa parte. Vamos testar com outro número? Porque ele está falando aqui de todos os valores que estão nesse conjunto. Vamos, ao invés de 5, vamos testar com 2? Vamos testar com 2? Vamos lá, testar com 2. Então, 2 ao quadrado é maior do que 2? Poxa, eu acho que sim, né? Quer dizer, 2 vezes 2? 2 vezes 2 é igual a 4. E, de fato, 4 é maior que 2. Beleza, verdade. Aí o aluno vai se empolgando e, então vai ser verdade para sempre, não é? É errado, meus amigos. Ei, sério. O aluno que prestou atenção nisso que eu falei aqui, ó, ele vai ficar ligado agora. Ele vai ficar ligado agora. Eu falei para vocês que quando a gente faz a multiplicação por menos 1, inverte tudo, certo? Melhor do que isso, pessoal. Vamos supor que eu tenho assim, ó, 2 é maior, vou melhorar aqui, 3 é maior do que 2. Se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, você vai perceber que vai ficar aqui, ó, menos 3 e menos 2. E o que vai acontecer com esse sinal? Ele troca. Tudo bem? Certinho? Presta atenção. Presta atenção. Certo? Agora, se eu tiver assim, ó, 3 é maior que 2. Todo mundo tem que saber, tem que ir para a prova sabendo que aqui embaixo tem o número 1. Se eu inverter essa parada, pessoas lindas do meu coração, o sinal, ele também inverte. O sinal, ele também inverte. Beleza? Me diz aí, até agora, se essa parte ficou claro para vocês. Ficou claro, pessoal? Por favor, por favor, por favor. Tudo numa boa? Tudo de boa. É nóis, estamos juntos. É isso, é isso, é isso. Então, ó, se liga. Então, poxa, se eu pegar um desses números aqui que é fração, por exemplo, 1/2. 1/2. Vamos pegar aqui 1/2. 1/2. Tá? Aí a pergunta é se 1/2 ao quadrado é maior do que 1/2. Professor, aí você já complicou, já botou fração, ainda botou a potência de fração. Pessoal, potência é potência, meu amigo. Aqui na China, em qualquer mundo, não vai perder o significado. Então, quando tu faz 1/2 ao quadrado, seria 1/2 vezes 1/2. Ou seja, 1 vezes 1, que vai ficar 1, 2 vezes 2, que vai ficar 4. E a pergunta é, tu tá ligado, né? Que aqui vai ficar 1/4 e desse lado vai ficar 1/2. Olha para a questão presente que a questão te deu e tu vai perceber que essa situação aqui, eu ainda não coloquei o maior ou menor, mas é o inverso dessa daqui, ó. Beleza? É o inverso dessa daí. Então, se aqui está voltado para lá, ó, no momento que eu invertir, vai ficar voltado para cá, ó. Tá certo? Então, o que é que aconteceu aqui? Esse número, 1/2,
fez com que essa afirmação todinha fosse falsa. Porque aqui deu certo, verdadeiro. Aqui deu certo, verdadeiro. Mas aqui não deu, porque inverteu a parada. E ele está colocando aqui, ó. X ao quadrado maior que x é verdadeira para todos os valores de x. Então, isso daqui é completamente falso. Ok? Showzinho, né? Alguma dúvida? Posso passar para a próxima? Ayrton, Sebastião, Suiane, que está aí ligada. O resto da galera, o Luiz também está aí comigo. Tranquilo. Tranquilão, né? Show, beleza, perfeito. Vamos para a próxima, então. Vamos para a próxima. Na próxima, ele pergunta o seguinte. A próxima é ainda mais fácil, tá? A próxima é ainda mais fácil, ó. A proposição funcional. Existem números que são divisíveis por 2 e por 3. Pessoal, quando ele coloca o i, não esquece, tá? É como se você quisesse dizer assim, ó, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Existem números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. É verdadeira para esses elementos. Então, professor, agora você confundiu ainda mais a cabeça da gente, que danado é divisível. Pessoal, um número é divisível por outro quando a divisão é exata, certo? Você pode puxar a setinha aqui, ó, muito bacana. Você puxa a setinha aqui, muito bacana, daí tu coloca divisão exata. Por exemplo, pensa comigo, por exemplo, imagina o número 30. Aí eu pergunto para vocês, o 2. A gente tem um 30 e o 2. O 30 é divisível por 2? Sim, porque no momento que eu dividi 30 por 2, a resposta é 15. Foi exato, meu amigo. Se eu perguntar para você se o 30 é divisível por 4, aí vai dar ruim, porque vai dar 7 ponto alguma coisa. Então, o fato de ter esse número quebrado aqui já torna a parada não divisível. É só um teste. É só um teste. Olha só. Vamos citar aqui os divisores de 30. 30 é divisível por quanto? Ó, só para você ter ideia. Por 1. O 30 é divisível por 1. 30 dividido por 1 dá 30. Acabou. O 30 é divisível por 2, vai dar 15. O 30 é divisível por 3, que dá 10. O 30 é divisível por 5, que dá 6. O 30 é divisível por 6, que dá 5. O 30 é divisível por 7? Não. Por 8? Também não. Por 9? Por 10? Sim, 30 dá para dividir por 10. Por 11 não, por 12 não, por 13 não, 14 também não, 15 e 30 dá para dividir por 30. Então, 30 é divisível por todos esses números, tá? Então, a pergunta aqui que ele está fazendo é se desse conjunto todos os números são divisíveis por 2 e ao mesmo tempo por 3. Eu só vou pegar o primeiro elemento aqui. 2 dá para dividir por 2? Muito bacana, dá sim, ó. Tá aí, verdadeiro. 2 é divisível por 2. Agora a pergunta 2, que é o elemento daqui, tá? É divisível por 3? Não. Pém, falso. Tá? Por quê? Porque a divisão não dá exata. Se tu for fazer na tua calculadora, dá 0, 6, o número do mal. Vai dar 0,666, 3 pontinhos. Tá? Então, aí, falso. E a gente trabalha essa ideia do i com o valor lógico de os dois ao mesmo tempo. Tranquilo? É isso, tá? Facílimo. Gente, na moral, é sério, muito fácil. Quando tu para estudar lógica com um pouco de calma, tu vai perceber que a situação é leitura, meus amigos. Aí, o que é que acontece? Se o cara não tem com o que dificultar, aí bota o ponto fraco da galera que vai fazer concurso.
que seria matemática. Não só matemática, tem uma galera que tem suas deficiências em outras áreas, mas matemática é uma das áreas mais deficientes, tá certo? Sou professor também de ensino fundamental do ensino médio e sei o que é isso, a deficiência é grande, tá? Então, vamos para o próximo aí, para a gente poder ir concretizando já a nossa aula. A gente ainda tem algumas coisinhas aqui para poder comentar, tá? Mas, por hora, a gente Gente, passou muito rápido, já passou 1h20 de aula. Olha aí, para vocês que estão ligados aí. Seguinte, proposições compostas. A gente agora vai para outro conectivo, que seria o conectivo OU, tá? Pessoal, vou colocar aqui de novo. Proposição P. Você foi aprovado. Vou colocar aqui a proposição Q. Você estudou. Daí, meus amigos, se você bota P, esse conectivozinho, essa conjunção, a gente chama de conjunção, tá? Essa conjunção aí que eu acabei de colocar e o que, tu lê assim, ó, P ou que, ou que. E significa que vai ficar assim, ó, você foi aprovado ou você estudou. Tá? Então, percebam aí, mais uma vez, a presença da conjunção do conectivo ou. Tá? Certo. Conectivo ou. Beleza. Agora, o que é que eu tenho que entender? Que enquanto esse conectivo aqui faz com que os dois se apresentem ao mesmo tempo, esse conectivo é pelo menos uma das condições. Ou seja, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que se eu coloco o ou, pelo menos uma das condições é verdade. Ou seja, você estudou, pode ser verdade. Você foi aprovado, pode ser verdade. Então, quando eu penso assim, você estudou é verdade, você foi aprovado é verdade, então você estudou ou foi aprovado é total verdade. Por quê? Porque para essa parada aqui, essa conjunção aqui ser verdadeira, pelo menos um deles tem que ser verdade. Quer ver um exemplo? Ó, vamos supor, você estudou. Feito, professor, estudei, muito bacana, legal. Daí, infelizmente, beleza, você foi aprovado, perdão, é o P, desculpa. Aí você estudou é falso isso. Mas quando eu penso, você estudou ou foi aprovado, essa sentença ela é verdadeira. E tudo isso por quê? Porque para que isso seja verdade, basta que uma seja verdade. Então aqui tu vai perceber, ó, nessa de baixo, aí tu vai perceber que nessa de baixo, ó, essa é falsa e essa é falsa. Então, o ou aqui, P ou Q, é verdade? É, porque o Q foi verdade. Basta que uma seja verdade para a sentença toda ser verdade. Agora, pô, é isso, né? Quando uma for falsa e a outra for falsa, é óbvio que a sentença toda é falsa. Porque para que a sentença seja verdade, pelo menos uma das condições
precisa ser verdadeira. Beleza? É isso. Por hora, é isso. Tá? Aí a gente vai para a questão. Tudo numa boa? Galera, eu tô indo rápido demais? Não, né? Se comunica aí comigo. Tô indo rápido demais? Acho que não, né? Tranquilão, tranquilão. Então, vamos lá. A galera aí deve estar copiando aí, né? Fervendo aí com a mão aí, só no lápis aí, na caneta, só na canetada essa galera aí. Vamos lá. Seguinte. Agora a gente vem para o que seria bem parecido, um modelo muito parecido com a questão da banca CESP, tá? A banca CESP vai pedir para você analisar se é verdadeiro ou falso. Quero que você saiba, não é? Que tenha muito cuidado, leia bastante para tu conseguir entender o objetivo do autor, porque em algumas situações tu nem vai precisar de algumas coisas que foram dadas no texto, tá certo? Então tu fica muito ligado nisso, ó. Sabe-se que P, Q e R são proposições compostas. E o valor lógico das proposições P e Q são falsos. Pô, então ele está dizendo que P e Q são falsos. Então eu vou anotar aqui, ó, P, vou botar aqui, fazer bem bonitinho aqui para vocês. Bota aqui, ó, P, Q. Então ele diz o seguinte, ó, P e Q são falsos. Então aqui é falso e aqui é falso. Ó, preste atenção, preste atenção. Aí ele pergunta, nessas condições, o valor lógico da proposição R nessa proposição composta, cujo valor lógico é verdade, então ele já diz que o resultado disso daqui, ele já diz que o resultado disso daqui tem que ser verdade. Tá? Ele já disse que o resultado disso aqui tem que ser verdade. Então, pensa comigo. Quem é que a gente vê aqui? A gente vê a negação de P. Então, pensa comigo. Se o P é falso, a negação de P, a gente viu isso hoje, é verdade. A negação de P, ela é verdade. Perfeito, perfeito. A negação de P é verdade. Agora, pensa comigo. O que é que ele quer a priori? Aqui, ó, de dentro para fora, no parêntese primeiro. Ele quer Q e negação de P. Gente, não se assusta. Não se assusta. É só tu pensar o seguinte. Q e negação de P. Olha para o P, olha para o Q. E olha para a negação de P. Vocês estão percebendo que um é falso e outro é verdadeiro? Sendo que isso daqui é o I. O I tem que ser os dois ao mesmo tempo. Quando você utiliza o I, um é falso e outro é verdadeiro, o resultado lógico disso daqui é falso. Professor, não entendi. Vamos voltar. Eu sei que você não entendeu e está com vergonhinha de perguntar. Tem vergonha não, ó. Quando um é verdadeiro e o outro é falso, o resultado do I, do conectivo I, é falso. Por quê? Porque no I, as duas coisas têm que ser verdadeiras para o resultado ser verdadeiro. Se uma delas é falsa, o resultado é falso. Beleza? Então, aqui, esse I vai ser falso. Tá beleza? Show de bola, pessoal. Sebastião, o Ayrton, também? Tá tudo numa boa aí? Tá de boa. Tá tudo tranquilo, né? Então, beleza. Seguinte. Aí agora que tu já fez esse daqui, que é o parêntese, agora tu vai fazer esse colchete aqui, ó. O colchetezinho aqui, ó. Porque tu já sabe que isso daqui é falso. Isso daqui é falso. Então, agora a gente vai para esse daqui, ó.
Então, a gente vai para... Presta atenção. A gente vai para que, ou... Aí a gente vai para isso aqui, ó. Pá, pega a visão aí, ó. Aí o aluno, ai, meu Deus, desesperado. Gente, não precisa se desesperar. Olha aqui, que é esse, certo? E olha aqui, que é esse, tá? Então, preste atenção. Tu tem que um é falso e o outro é falso. Então, o resultado do ou, que é falso, ou o outro é falso, então o resultado disso aqui também vai ser falso. Tá? Por quê? Olha na tabelinha. Falso, falso. Quando tu utiliza essa conjunção, resultado falso também. Tá? Por quê? Porque para que isso daí seja verdade, pelo menos uma tem que ser verdade. Já aí, não. Aí os dois foram falsos, então o resultado é falso. Agora, o que é que acontece? Vamos lá. O resultado disso é falso, certo? Então, o resultado do colchete todinho é falso. Então, você tem alguma coisa falsa e você quer fazer a união disso com essa proposição aqui, que é o R. E o resultado disso tem que ser verdade. Beleza? Então, presta atenção que para uma coisa falsa com outra dá verdade, olha para cá para a tabela, para uma coisa falsa com outra dá verdade, essa daqui não é a situação que a gente está estudando. Se as duas forem falsas, o resultado foi falso. Então, eu sei que o R não é falso. Então, já que a primeira parte que eu já analisei é falsa, o R tem que ser verdade para o resultado ser verdade. Então, aqui no nosso caso, o R é verdade. Tá? Então, a resposta aqui vai ser a letra E. Detalhe, não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Ou é verdadeiro ou é falso. Depende do valor lógico de P. Não tem nem o que falar. Ele deu o valor lógico de P. Então, não depende do valor lógico de P. Ele deu o valor lógico de P. Certo? Inconclusivo, putz, preciso nem dizer, né? Isso daí que a gente está estudando, ou é verdadeiro ou falso, é binário isso daí, tá? E letra A, falso também não. A gente acabou de descobrir que tem que ser verdade. Tranquilo? É isso. Professor, me tira uma dúvida. Fique à vontade. Por exemplo, tem algum caso de algo nesse tema da proposição que venha a ser inconclusivo? Tem algum caso? Beleza. Tem sim, Suiane, mas é como eu disse até para o Sebastião, tá? Só vai ser inconclusivo se for uma pergunta, certo? Perceba que nesse caso aí ele trouxe a proposição, ela é uma sentença, ela é uma oraçãozinha, tá? Que você pode, verdadeiro ou falso. Se tiver uma interrogação no final, aí sim pode ser inconclusiva. É muito fácil de você conseguir perceber quando ela é inconclusiva, tá certo? Quando você trabalha com binário, ou é verdadeiro ou é falso, tá? E eu quero que você perceba aí que ele deu P, Q e R. Se ele deu um valor lógico para P, um valor lógico para R, e o resultado disso, ele deu tudo o que tu precisa. Suiane, você vai entender perfeitamente, eu tenho certeza. É como se ele tivesse dado assim, eu dissesse assim, ó, x mais y é igual a z. Aí eu dissesse assim, ó, x é igual a 2, z é igual a 3. Aí eu pergunto, qual é o valor de y? Ou seja, ele deu isso, só quer saber o valor disso. Você consegue encontrar fácil, tá? Então, só vai ser inconclusivo se ele trabalhar com a incerteza, e ele só vai trabalhar com a incerteza quando for pergunta. Tá bom? Ficou claro, Suiane, ou não? Ficou. Outra dúvida que eu tenho. Quando a questão ela não vem falando que é lógica trivalente, como a gente viu na pergunta anterior, a gente já subentende que seja binário, não é isso? Exatamente. Não tem que... Foi muito boa a sua observação, muito boa a sua colocação, extremamente inteligente. Por quê? Quando ele não fala, você já vai concluir que é binário. Se ele for trabalhar com a lógica trivalente, ele tem que falar no corpo do texto, no corpo da questão,
que vai ser trivalente. E aí você vai perceber que ele vai dar uma pergunta. É a mesma coisa, muito obrigado, viu, Suene? Sua observação foi muito legal. É a mesma coisa quando eu ensino para os meus alunos juros simples e juros composto. Gente, quando ele não fala se é juros simples ou juros composto numa questão, automaticamente tu vai trabalhar com juros composto. Porque esses juros é os juros do nosso cotidiano, é os juros do nosso dia a dia. Caso contrário, ele vai te dar alguma pista, ou até mesmo dizer de forma direta, que é juros simples ou juros composto, tá? É isso, é isso. Beleza, obrigada. De nada, disponha sempre, disponha sempre. Mas, além disso, Iane, mais alguma dúvida, galera? Tudo uma boa aí, tudo safe? Pequenos gafanhotos, jovens padawans. Segura aí, segura aí. É isso, é isso. Galera tá fera, galera tá fera. Olha só. Vamos lá, mais uma. Considere a proposição P a seguir. Se não condenarmos a corrupção por ser imoral, ou não a condenarmos por corroer a legitimidade da democracia, a condenaremos por motivos econômicos. Eu não sei se vocês percebem, mas aqui, ó o português aqui, ó a gramática aqui, ó, se, e no lugar desse a, eu posso colocar um então. Causa, consequência. Causa, consequência. É como se eu tivesse, ó, o P, que seria condenarmos. Olha só, condenarmos a corrupção. Aí eu vou colocar aqui 3 pontinhos para a gente não perder tanto tempo, né? Aqui o que? A proposição que seria... no caso aqui, não, né? Deixa eu até colocar aqui, corrigir aqui. O que ele coloca é não. Não condenarmos a corrupção por ser imoral, ou não a condenarmos por corroer. Aí eu vou também, mais uma vez, colocar os 3 pontinhos aqui, para a gente poder entender melhor aí. Aí a consequência disso, vou colocar aqui outra, seria condenar, aqui já é uma afirmação, condenar por motivos. Aí aqui, mais uma vez, 3 pontinhos. Então, o que é que ele está colocando aqui? Preste atenção, ele está colocando o seguinte, ó. Se não condenarmos a corrupção por ser imoral, ou não a condenarmos por corroer a legitimidade da democracia, então condenaremos por motivos econômicos. Certo? É isso que a questão está me dizendo. Logicamente, é assim que eu escrevo. Pessoal, matemática é tão lindo. É uma linguagem. Matemática é uma linguagem. Assim como o inglês, assim como o espanhol. Se tu não entende a linguagem que tu tá trabalhando, aí vai ficar difícil tu entender o processo de conta, o processo de funções, que a gente vê mais lá na frente, probabilidade e tudo mais, frações e etc. Tá? Então, ele pergunta aí, tendo como referência a proposição apresentada, julgue os itens seguintes. Então, vamos julgar. Aí ele pergunta, a negação da proposição. Não condenamos a corrupção por ser imoral, ou não condenaremos a corrupção por corroer a legitimidade da democracia? Olha aí. Então, peraí. Ele quer saber a negação de P, preste atenção, P, união, Q. Essa união aqui, no caso, é a conjunção ou, tá? Então, ó, P, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu anotei tudo bem direitinho, tá aqui, ó. Ele quer saber a negação disso, tá bom? O que seria a negação disso? Existe um jeito muito fácil de tu entender. Muito fácil. Pensa comigo. Pensa comigo. P
Preste atenção, P, vamos assumir como verdade. Professor, eu posso fazer isso? Claro que pode, filho. Claro que pode. P é verdade. Q, vamos assumir como verdade. Vamos assumir como verdade. Então, percebam que P ou Q também vai ser verdade. P ou Q também vai ser verdade. Dessa forma, a negação de P ou Q, tá? Que é o que ele está perguntando, a negação de P ou Q, ó, tô negando. Se isso daqui é verdade, a negação disso é falso. A negação disso é falso. A negação disso é falso. Então, presta atenção. Presta atenção. Quando eu coloco condenarmos a corrupção por ser imoral, eu não sei se tu vai perceber isso, mas condenar a corrupção por ser imoral seria a negação de P. Porque isso daqui é P, ó. Isso daqui é a proposição P. Então, a negação disso seria condenar a corrupção por ser imoral. Então, pensa comigo. Aqui vai ser falso. Olha, daqui para cá. Daqui para cá. Então, a negação de quê? Que é o que ele coloca aqui, ó. Por corroer a legitimidade da democracia. Vai ser falso. Aqui, eu vou ter um valor lógico diferente, que seria o I. Então, ó. I. Os dois são falsos, então o resultado desse I aqui vai ser claramente falso. Tá? Então, eu quero que vocês percebam que essa afirmação, tá? Eu vou destacar aqui, eu acho que fica mais bonitinho, muito mais bacana para vocês entenderem, ó. Isso daqui seria essa parcela aqui, ó. Tá? E isso daqui seria isso daqui. Então, eu não sei se vocês estão percebendo, mas os valores lógicos das duas são iguais. São iguais. O que é que eu quero que você acorde, meu querido ou minha querida? Vocês vão recordar, tá gravado, tá gravado. Vocês vão recordar que eu falei assim, gente, se você tem assim, ó, P e Q, no momento em que eu nego as duas, o que é que vai acontecer com essa setinha? Ela vai trocar. E eu falei assim, gente, tudo vai trocar. Tudo vai trocar. Quando tu nega, tu troca. Então, preste atenção no seguinte, ó, se tu tem assim, P e Q, aí tu nega isso, tu nega. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Vai negar o P, vai negar o Q, e o que é que vai acontecer com esse sinal aqui? Ele inverte também. Quando tu nega, é como se tu tivesse... gente, mentes explodindo. Boa! Quando tu nega, tu troca tudo. Quando tu nega, tu troca tudo. E ainda digo mais, isso aqui é uma relação de equivalência, tá? Quando tu nega, tu troca tudo. Tá? Então, o que ele coloca aqui é verdade, porque ele está falando a negação da proposição. Não condenamos a corrupção por ser imoral. Ou não condenamos a corrupção por corroer a legitimidade da democracia. Se eu for negar isso, é a mesma coisa do seguinte, ó. Corroer a legitimidade da democracia e por ser imoral. Tá? Então,
um dos modos de você responder essa questão seria você perceber que as duas têm valores lógicos iguais. Essa é falsa, né? Que seria a parte de amarelo, e essa também é falsa, e, portanto, elas são equivalentes. Tá? Elas são equivalentes. E pode perceber, ó, que quando tu construiu isso daqui, que a gente chama de tabela verdade, né? Isso aqui que a gente chama de tabela verdade, quando tu construiu isso daqui, foi tudo ao contrário, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí aqui, o resultado foi igual. Então, no momento que tu construiu a tua tabela verdade, foi tudo o contrário, mas o resultado foi igual, então a resposta é que elas são equivalentes, tá? Mas um jeito mais prático de tu fazer isso, um jeito mais rápido de tu fazer isso, seria você pensar que no momento em que tu nega, tu inverte, anota, que vai estar na prova, no momento em que tu inverte, no momento em que tu nega, tu inverte tudo, tá? No momento em que você nega, você está invertendo tudo, tá certo? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Showzinho, né? Alguma dúvida, galera? Não, né? Tá tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem, né, Luiz? Valeu, é nóis. É nóis. Grande Luiz, muito obrigado, viu? Pessoal, anota, viu? Anota. Vamos lá, ó. A proposição P é logicamente equivalente. Gente, eu dizer que é equivalente, eu dizer que é igual, tá? Em matemática, a palavra equivalente tem a ideia de igualdade, tá certo? Equivalente tem a ideia de igualdade, tá? Mas venhamos e convenhamos, a palavra equivalente significa que você vai ter duas coisas com significados diferentes, mas que naquele contexto tem o mesmo significado, tem o mesmo peso, tá? Então, ó, a proposição P. Vamos pensar na proposição P? Vamos pensar na proposição P? O que seria a proposição P? Se não condenarmos a corrupção por ser imoral, ou não a condenarmos por correr a legitimidade da democracia, então condenaremos por motivos econômicos. Aí ele pergunta se é equivalente a: se não condenarmos a corrupção por motivos econômicos, a condenaremos por ser imoral e por corroer a legitimidade da democracia. Eu não sei se vocês perceberam, mas o que é que aconteceu aqui? Estão percebendo que na questão ele leu de trás para frente? Vou botar lá de novo. Se não condenarmos a corrupção por ser imoral, ou não a condenarmos por corroer a legitimidade da democracia, a condenaremos por motivos econômicos. Então, olhando lá a questão, você vai perceber que ele está lendo de trás para frente. Tá? Beleza? E principalmente, pessoal, apareceu uma negação aqui, ó. Voltando o slide, tu vai perceber que condenar por motivos econômicos é a afirmação, tá? Então, aqui você tinha a afirmação, então agora você vai ter a negação. Gente, olha para cá. Eu coloquei para vocês que P ou que implica R. Ei, na moral, chegou nesse ponto da aula, Serião, deixa eu até ver aqui, é isso. Chegou nesse ponto da aula, você tem que estar ligado. E perceber, você tem que estar ligado e perceber que no momento em que eu fiz assim, ó, neguei R, ei, serião, o que é que por favor, a gente tá quase terminando nossa aula, eu quero saber de coração, o que é que acontece no momento em que eu nego? O que é que acontece com os sinais? Fala só uma palavra, alguém, só não faz eu me sentir sozinho nesse momento. Troca os sinais. Exato, Luiz, tua aprovação tá aí do teu lado,
batendo no teu ombro, tu troca tudo, meus amigos. Ó, então, o que é que vai acontecer? Ó? Eu vou trocar a setinha de lugar, tá certo? Eu vou trocar o P, eu vou trocar aqui, eu vou trocar o Q. Olha que beleza. Aí, quando a gente lê agora, ó, negação e a negação desse aqui, a gente vai ler assim, ó. Vou voltar lá. Se eu não condenar por motivos econômicos, então condenaremos por corroer a legitimidade da democracia e condenaremos a corrupção. Aí ele coloca aqui por motivos, por ser imoral, tá? Então pode perceber, ó, eu nem li agora aqui, eu li lá. Agora vamos ver aqui se está idêntico, ó. Se não condenarmos a corrupção por motivos econômicos, certo? A condenaremos por ser imoral, certo? E por corroer a legitimidade da democracia, certo? Então, essa afirmativa aqui, ela está verdadeira. Que delícia! Terminando com... Gente, a gente está quase terminando. E aí tu vai perceber, é tranquilo. Tu precisa ler. Tu precisa ler. Saber o que ele assume como verdade, para que tu tenha depois o que é verdade, o que é falso, se tu troca ou se tu não troca, mas tu lembra que quando tu nega uma situação, tu vai trocar todos os sinais, meus queridos. Tu vai trocar todos os sinais. Fácil. Ó, delícia. A aprovação, nesse momento, ela é tua. Vou botar o próximo aqui. Alguma dúvida? Não. Não, professor. Tá, ok, Luiz e Suiane, muito obrigado. Muito obrigado e muito obrigado. A proposição P é logicamente equivalente à proposição. Então, vamos lá, mais uma vez. Dizer que é equivalente é a mesma coisa de atribuir igualdade, tá? Eu quero que vocês percebam que lá o P é um se então. Se isso acontecer, então o resultado é esse. Aqui ele vai colocar assim, ó, condenaremos a corrupção por ser imoral, ou por corroer a legitimidade da democracia, ou por motivos econômicos. Peraí, o que a gente tinha ali era no caso, né, a proposição P, tá? Eu até separei aqui em duas outras proposições, na verdade, mas ele está colocando aqui, ó. É como se você tivesse P, união, Q, perdão, aqui é a negação, desculpa. Negação P, negação Q, união R, é como se eu estivesse dizendo que isso é equivalente a você ter P, união Q, tendo como consequência o R. Tá? Ele está dizendo que essas duas coisas são equivalentes. E venhamos e convenhamos, né, pessoal? A gente já percebe aí que essa afirmativa é totalmente falsa, tá? Elas não são coisas equivalentes, tá certo? Porque uma, você vai ter uma sentença, tá? Com causa-consequência, e no outro, você não vai ter a causa-consequência, tá certo? Você vai ter uma proposição só, fechadinha, isso daqui vai ser verdade ou falso, já esse daqui depende se ele é verdadeiro ou falso desses aqui, tá certo? Então, aqui, aí a gente vem aqui, ó, como não foi atribuído um valor lógico para nenhum, eu desafio vocês, tá? Em outro momento, a aula está sendo gravada, então eu desafio vocês a atribuir um valor lógico para essa, por exemplo, sei lá, verdadeira, essa verdadeira também, e essa verdadeira, e você perceber se essa daqui não, perdão, desculpa. Se essa daqui sendo verdadeira, essa daqui, ela também é. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Passando para os condicionais. Infelizmente, não vai dar tanto tempo da gente trabalhar os condicionais. Eu peço mil desculpas. A gente vai trabalhar um dos condicionais aí, que é o se então, tá? É o condicional talvez mais importante, tá? Porque o outro ele sai por tabela. Pá, ele sai por tabela. Se, então, é essa setinha que vocês estão vendo aí, e existe o se e somente se, tá? Se e somente se é uma ideia de causa-consequência. Causa-consequência não, perdão, recíproca,
tá? Então, a primeira coisa que eu vou anotar aqui para vocês é que isso daqui dá a ideia de causa, né? Aqui você vai ter uma causa e aqui vai ter uma consequência. Certo? Então, no caso aqui, eu vou colocar o P, você estudou, sempre trabalhando com isso, com a mesma frase, para ficar mais fácil de tu entender. O que confunde os alunos em matemática é quando o professor usa números diferentes para exemplos do mesmo assunto, tá? Quando tu bota o mesmo número, fica claro a diferença entre o assunto que tu viu e o assunto que tu viu anteriormente, né? Então, você estudou, você foi aprovado ou aprovada, né? Então, nesse caso, quando eu coloco P, implica que a gente está valendo isso a todo momento, tá? Significa que se você estudou, então você será aprovado. Que você, deixa eu anotar aqui, você estudar é condição suficiente e necessária para sua aprovação. O que é que eu estou querendo dizer? Que essa consequência só vai ocorrer se você estudar. É muito tranquilo de você entender isso. Só vai acontecer se você estudar. Certo? Você ser aprovada só vai ocorrer, ou aprovado ou aprovada só vai ocorrer se você estudar. É a mesma coisa de você olhar para isso daqui, tá? Para essa proposição que ele coloca aqui. Se não condenarmos a corrupção por ser imoral ou não a condenarmos por corroer a legitimidade da democracia, a condenaremos por motivos econômicos. Então, a gente condena por motivos econômicos no momento em que eu não condenar a corrupção por ser imoral ou por corroer a legitimidade da democracia. Então, nesse caso, é uma coisa lógica, tá? Uma vai acontecer se a outra acontecer. É um se então. Se isso acontecer, então o resultado é esse. Se isso acontecer, então o resultado é esse. Então, beleza. Aí a gente consegue concluir aqui rapidinho o quê? A gente consegue concluir rapidinho que o resultado vai ser verdade, tá certo? Preste atenção. O resultado vai ser verdadeiro no primeiro caso. Vamos botar aqui. Deixa eu explicar isso do melhor jeito possível. Vamos lá. Se a causa é verdade e a consequência é uma verdade, então o resultado da sentença é verdade. Se a causa é verdade e a consequência é falsa, então a sentença é falsa. Eita, professor, que enrolou tudo, eu não consigo entender. Então, eu vou trazer para vocês o seguinte exemplo. Imagina, quando você é um pequeno gafanhoto, quando você é um jovem padawan, às vezes você deu aquela escapadinha e da escola para casa, você às vezes desviou, nem que seja para comprar um salgadinho, nem que seja para comprar alguma coisa, você já desviou do caminho, tá? Beleza, professor, não precisa desviar do caminho, vai. Mas você contou algum tipo de mentira, por menor que seja, para os seus responsáveis. Mas aí pensa comigo. Mãe é mãe, pai é pai, responsável é responsável, meus amigos. E no momento em que você conta, aí a pessoa pergunta, aí você fala, a pessoa vai perguntando e você vai construindo uma história em cima disso. Certo?
Sendo que aquele momento em que qualquer um é pego na mentira é quando você argumenta uma coisa que contradiz tudo que você disse. Olha os nossos responsáveis nos ensinando matemática pura. Tu constrói uma história, não, eu fui ali por causa disso e saí mais cedo da escola, isso e aquilo outro, fui ver meu amigo estava lá, não sei o quê, e de repente você destrói toda a tua história. Porque você conta uma mentira, né, que contradiz tudo que você disse anteriormente. A gente chama isso daí de demonstração por contradição. Então, pensa comigo. Essa história que tu construiu, ela é verdade. Para você, o que você quer contar, ela é verdade. Mas entenda que lá no final, a consequência disso foi uma mentira. Então, pensa comigo. Toda a tua história, então, é uma mentira. Beleza? Então, é devido a isso que quando você olhar para essa tabela, tu pensa que aqui, ó, é uma verdade, ó, tu construiu a tua história verdadeira. E a consequência da tua mãe, do teu responsável, do teu pai, do teu responsável, achou uma falsidade ali, a consequência disso, então a tua história todinha, causa consequência, ela é falsa. Beleza? Quando tu pensa numa coisa falsa e no final ela é verdadeira, então o resultado disso é verdadeiro. Se uma coisa falsa e o resultado é falso, então tu tá provando uma verdade. Se tu diz que uma história é falsa e a consequência dela realmente é falsa, então aquela história que foi contada é verdade. Professor, não entendi. E aí eu vou voltar lá para aquele primeiro exemplo. Olha só quantos slides eu estou voltando. Tá aí. A maior prova da minha honestidade é que realmente posso dar nesse momento é dizer que continuarei sendo cidadão desonesto que sempre fui. Apesar dele colocar honestidade e desonestidade no mesmo contexto, não é? É como se ele estivesse pegando e tentando mentir para você, dizer que é honesto, quando, na verdade, ele está dizendo que ele está sendo desonesto. Então, perceba que se tu conta uma mentira, se tu conta uma história falsa, e a consequência disso é falsa, então a sentença, ela é verdadeira. Você não estudou, então você não foi aprovado. Isso é verdade? É. Quer dizer, se você estudou, é falso. Você foi aprovado, é falso também. Então, o que você está dizendo aqui é verdade, porque para você ser aprovado, você precisa estudar. E estudar é uma condição suficiente e necessária para a sua aprovação. Agora diz para mim, ficou claro isso daí, pessoal? Ficou claro? Hein, gente? 100%, 100%. Tranquilo? É nóis, então. Então, galera, é isso, tá? A aula de hoje é essa, tá certo? Depois, em outro momento, a gente constrói mais um pouquinho disso daí. A Mainara me pediu para que eu fizesse uma listinha de exercícios para vocês. Na próxima semana, eu vou estar entregando essa listinha para vocês, junto com a lista da outra aula, tá bom? E aí, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Estou finalizando por aqui com um aperto no coração. Sei que podia mais, mas eu também não quero aloprar. Eu sei que a gente precisa, além de adquirir conhecimento, guardar um pouquinho no fundo do nosso coração, descansar. Depois a gente reavive isso. Então, dica, resolva exercício sobre isso. Depois eu vou trazer uma listinha para vocês. E aí você termina de concretizar a tua aprovação completa. Beleza? Professor, Tudo bem? Professor, Pode falar, Luiz. a aula vai ficar gravada, não vai, professor? Vai sim, com toda certeza, meu filho. Tá bom, obrigado. De nada, disponha sempre. Então, pessoal, beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Tenha um bom domingo.